Olá a todos, meu nome é Tiago de Iemanjá para mais um programa aqui com vocês. Um abraço a todos que nos olham no YouTube, né? Dizer que nós já éramos ter gravado esse programa semana passada, mas semana passada infelizmente não deu tempo, né? O nosso tempo muitas vezes ele é escasso, né? E aí às vezes a gente diz, bah, temos que gravar o programa, mas não deu mesmo. Deixa eu só ajeitar aqui para nós, que tá um lado maior que o outro. Aí, pronto, né? E aí não deu tempo, gente, não deu tempo. E esse tema que eu vou trazer aqui para hoje para vocês é um tema muito discutido. Por quê? Essa semana, tá? Essa semana que se passou, ocorreu uma situação aqui no Rio Grande do Sul, tá? De uma pessoa que se afastou da religião de matriz africana, tá? E foi para uma outra religião que não tem nada, que não condiz nada com a nossa religião, tá? O que não vem ao caso, entendeu? E aí surgiram inúmeras situações de comentários, de críticas, de, vamos dizer assim, de opiniões, né? E aí chegou a mim no sentido assim, de dizer assim para mim: e aí, Tiago, se eu troco de religião, os meus guias se afastam ou eles continuam ativos? Enfraquece os guias param de me proteger se eu troco de religião? Vamos lá, vamos conversar então sobre isso. Bom, gente, nós temos que entender que os guias são algo que nascem com a gente. Ou melhor dizendo, o nosso orixá, ele nasce com a gente. Mas ele nasce com a gente através da nossa crença. Ou seja, se eu creio em orixá, eu vou crer que ele está comigo ali. Se eu creio nos guias, nos caboclos, nos lanceiros, nos flecheiros, eu vou crer que eles estão ali comigo. E assim por diante. Se eu vou crer em Exu, mesma coisa, preto velho, criança. Mas se eu creio, por exemplo, numa outra religião que não abrange essa crença, tá? Como as religiões pentecostais, que abrangem a palavra da Bíblia, ou como uma religião budista que abrange a palavra de Buda, ou uma religião que nada tem a ver com a nossa religião Umbanda, eu vou crer, tá, na energia que está se manifestando ali naquela região. Porque os guias, gente, só existem mediante a nossa crença, tá? Nós somos o reflexo da nossa energia. Se eu creio nos guias, se eu creio nos orixás, se eu creio nas situações, aquilo ali para mim vai existir. Tá, Tiago, mas um dia eu criei, eu tive crença nesses orixás, eu tive crença nesses guias. Eles me abandonaram? Se você optou por estar numa religião que não contempla eles, né? Claro que eles não estarão, não é que eles não estarão mais, mas aquela energia que te acompanhou por um certo tempo da tua vida, ela não vai passar mais a ter validade, ou melhor dizendo, ela não vai passar mais a ter mais importância dentro da tua vida. E claro, a gente sabe que quando a gente troca de religião, a gente está buscando alguma coisa. A gente está buscando algo diferente, a gente está buscando algo de uma certa forma para evolução, né? Que de repente a gente não encontrou na religião que nós estamos, né? E ao trocar, automaticamente eu também estou trocando, vamos dizer assim, de estação, porque eu tô fazendo com que uma nova doutrina, novos dogmas,
novas atribuições, tá? Novas crenças estarão dentro do meu convívio no dia a dia. De repente, a religião que eu vou escolher, ela não contempla nenhum dogma, ou de repente contempla alguns e não contempla outros, e aí algumas coisas vão se perder. Porque eu não posso levar comigo algo que eu estou trocando, ou seja, a própria situação diz: estou deixando de lado algo, né? Estou me redirecionando espiritualmente para uma nova situação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou umbanda, tá? Mas vamos lá dizer que eu queira ir para o catolicismo. Existem santos católicos? Existem. Existem a oração? Existe. Mas não existe a incorporação, não existe a nomenclatura que nem da Umbanda, não existe o culto, não existe a incorporação, não existe, enfim, várias questões que vão ser interrompidas. E aí, os ensinamentos que a mim foi dado, não é que eles param no tempo, é que por conta desta mudança, eles automaticamente, com o passar do tempo, eles vão a se perder. Porque eu não vou estar vivenciando mais isso no meu dia a dia. E aí quando eu falo assim, os guias não respondem mais, não é que os guias não respondem, é que o meu dia a dia, ele é de uma certa forma diferente daquele que eu estava acostumado. Então eu vou numa igreja, eu vou rezar, eu vou ter atitudes diferentes das que eu tinha na Umbanda. Eu vou confraternizar com pessoas de pensamentos diferentes daquele que eu tinha quando, vamos dizer assim, quando umbandista. Eu vou aprender novas teorias e novas teologias, né, voltadas aí para o catolicismo, né? Então, vejam só quantas mudanças, né, paralelas eu vou ter com a minha mudança central, que é a mudança de religião. Com isso, a minha crença principal nos meus guias, nos meus, vamos dizer assim, nas energias que me rondam, não é que elas desaparecem, é que elas vão perdendo a sua importância para mim. Ah, Tiago, então eles nunca mais vão me proteger? Não, não é isso. Eles continuam lá guardadinhos num período, certo, da tua vida que tu foste agraciado por essas energias. A partir de agora, um outro caminho, uma outra ideologia, né, que não cabe mais essa questão. Mas vamos fazer uma mudança assim, mais perto da gente. Sou umbanda e agora vou fazer candomblé, vou fazer santo, vou me dedicar ao santo, vou ir pro barracão, enfim, vou fazer o preceito de candomblé. Fui aceito, papapá, fiquei 6 meses de Abian, depois resolvi que quero entrar, enfim, os meus guias de Umbanda, eles vão servir para o candomblé? Depende. Depende em qual dogma a casa trabalha. De repente, esta casa que tu está entrando, ela vai te puxar para o candomblé. Ela não tem uma Umbanda, ela não tem um candomblé de caboclo, ela não tem outra coisa que não o candomblé de Queto, de Angola, de Oió, né? Que são nações, né? Então, os teus guias vão ficar ali, estarão menos afastados de ti
porque é uma religião que está dentro do contexto de mediunidade e de afrodescendência. É uma mudança radical, sim, mas é uma mudança dentro do contexto teológico. Agora, não vão ter a participação dentro da tua egrégora como se tu estivesse dentro da Umbanda. Porque no candomblé, né, é uma outra forma de culto, de cultuar, de transferir as energias. Mesma coisa no Batuque do Rio Grande do Sul. Hoje em dia nós temos casas de batuque que também tem a quimbanda. Mas se nós pegarmos a casa do batuque mais pura, mais, vamos dizer assim, mais, sabe, mais essência, né? Ela não vai usar Exu Catiço, ela não vai usar caboclo, ela não vai usar marinheiro, ela não vai usar manjá de umbanda, ela vai usar os seus preceitos, tá? E a sua colocação dentro do culto à nação, ou melhor dizendo, o Batuque do Rio Grande do Sul, tá? Quando eu ainda falo, tá? Mas tá, Tiago, mas vamos supor que os meus guias ainda estão se manifestando. Ora, mas os guias estão se manifestando, mas eles entendem que isso é uma escolha sua. Eles respeitam a tua escolha. Eles respeitam a tua transição de religião. Porque, como é que eu vou explicar? O guia, ele sabe, vamos dizer assim, que daqui a pouquinho, na tua caminhada espiritual, tu não te enxergou, ou melhor dizendo, tu não te encontrou dentro daquilo que tu estavas caminhando. E isso é muito comum, gente. Isso é, olha, de 1 para 100, tá? Todo dia tem alguém que troca de religião. Por questões de não se achar, por questões de briga, por questões de não ter as respostas que muitas vezes quer ter e exige muitas vezes do panteão dos orixás, dos caboclos, dos guias, por desagrado, por simplesmente daqui a pouquinho não ter um caminho pré-traçado, e aí vai para a religião X, vai para a religião Y, vai para a religião Z, e aí começa a pular de galho em galho. Isso é feio? Isso é um desencontro espiritual. Porque a pessoa não sabe qual o verdadeiro contexto da sua mediunidade. Porque, como eu já falei para vocês, todos nós somos médiuns. Né? Todos nós temos a nossa parcela de contribuição mediúnica. Mas isso só ocorre se eu tiver num nicho de religiões que abranjam esta situação. A Umbanda, o Candomblé, o Batuque, o Kardecismo, que são religiões que exercem esta questão. Se eu for para uma religião como igrejas pentecostais, catolicismo, budismo, enfim, religiões que não exercem essa teologia de mediunidade, eu jamais vou exercitar e jamais vou aflorar minha mediunidade. Mas ela ainda existe ali. Eu nasci e vou morrer com ela. Agora, o exercício ele só se dá se eu me aprimorar dentro de uma dessas religiões que eu citei para vocês.
não posso e não vou condenar a pessoa que troca de religião. Porque são vários fatores que as pessoas levam para, de uma certa forma, mudar o conceito teológico da sua vida. Por exemplo, eu tenho conhecidos, tá, que vivenciaram na sua caminhada ser de uma religião e no trajeto da sua caminhada saíram do contexto e hoje estão praticando outra religião. Ou, de uma certa forma, estão convivendo com outros dogmas religiosos. Para vocês terem uma noção, antes de eu me iniciar na Umbanda, antes de eu sempre soube que eu sou umbanda, mas eu sempre tive as dúvidas de conhecer o outro lado da moeda. E eu busquei conhecer as religiões pentecostais, o budismo, o africanismo, o shintoísmo, o judaísmo. E aí eu conheci as diferenças teológicas de cada conceito religioso. E aí, ao final, eu tracei na minha vida um ângulo de momento onde diz, opa, pera um pouquinho, agora eu retorno para a Umbanda e agora eu me encaixo dentro do contexto da Umbanda. E não foi uma busca para se iniciar, não foi uma busca para trocar, não, foi uma busca de conhecimento da minha parte. Mas um judeu pode virar Umbanda? Pode. Ah, mas o judaísmo ele tem uma questão de família, tem uma questão... Ué, mas e aí? Ele conheceu a Umbanda, se afeiçoou pelos dogmas da Umbanda, se afeiçoou pelo culto os caboclos, e ele pode, por que não, na idade que for, trocar essa Umbanda. Vai disseminar o que ele aprendeu no judaísmo? Não. Só apenas ele vai colecionar, vamos dizer assim, uma maior proveniência de situações teológicas para a cabeça dele. Ele vai saber do judaísmo e ele vai saber da Umbanda. O que, de uma certa forma, é riquíssimo. Agora eu posso, e aí eu vou usar um termo, uma termologia que outro babá, eu posso conhecer todas as religiões da face da Terra. Todas. Agora, o segmento, ou melhor dizendo, a minha fé, ela não pode ser plural, ela tem que ser minha. Então, quando eu determinar que eu creio em algo, esse algo tem que ser único para mim. Porque eu sou diferente do fulano e do ciclano. O ciclano pode ter uma cabeça totalmente diferente da minha, e tem. E eu não posso me comparar. A religião por comparação ela não pode ser feita. Ela tem que ser feita uma religião por admissão e por aquisição. Ou seja, eu admito que eu creio na Umbanda. Eu adquiro este conhecimento e transformo em minha fé. E veja bem que eu estou usando o minha, porque é pessoal. Entendeu? Tá, Thiago. Mas o objetivo do vídeo é dizer se os guias se corrompem. Não. Por tudo isso que eu falei,
só vai fazer a questão do enfraquecimento da tua cabeça. No sentido assim, eu não tenho contato mais com Oxum. Ora, daqui a 5, 6 anos, eu posso ter lembranças, espasmos de lembranças de Oxum, mas eu não vou ter aquele convívio, tá? Todo dia com a Oxum. Isso serve para tudo. Como se lá atrás eu tivesse, vamos dizer assim, praticado o budismo, e visto que a Umbanda é a minha grande paixão, o que o budismo me ensinou serve como conhecimento, serve como riqueza espiritual, mas ele não vai mais estar presente à minha vida. Então, o esquecimento e muitas vezes a falta de, vamos dizer, de prática vai me levar ao quê? Ao desgaste. Daqui a pouco, não me lembro mais o que no livro X do budismo dizia. Estou citando o budismo, mas isso acontece com qualquer troca de religião. E os guias estão dentro da Umbanda. Eles estão presentes no nosso dia a dia como umbandista. A gente está vivenciando todo dia esses guias. Então há uma participação, uma comunhão de ideologias dentro dessa Umbanda. Então há um frescor das ideias. Quando tu para, de uma certa forma, tu não faz nenhum tipo de adendo, tu perde esse contato. Não é um extermínio, não. É uma perca por causa que tu estás idolatrando uma outra teologia. Né? Então, gente, o que eu posso dizer? Né? Qual é o meu conceito disso tudo? É que mudar de religião muitas vezes, para algumas pessoas, é mudar de vida. É ter ciência de que eu estou aqui, mas eu não estou feliz onde eu estou. Eu preciso de algo mais, eu preciso de algo que me complete, eu preciso de algo que faça uma mudança no meu interior espiritual. Porque a mudança, muitas vezes, ela não é no exterior, não é no contexto da minha vida, é no contexto da minha pessoa. É eu mudar a minha cabeça, é eu ter novas perspectivas de vida, de trabalho, de dinheiro, de contemplação espiritual. Né? E isso, estou vendo aqui, a religião que eu estou não me contempla. Não está, ela chegou a um limite. E eu encontro em outro parâmetro religioso outra visão e outra ideologia que eu espero que me contemple. Ora, isso não é pecado, gente. Pecado seria, ou melhor, errado seria, eu insistir em algo que não. Eu vou citar uma passagem para vocês. Tá? Há pouco tempo atrás, não há muito tempo, mas há pouco tempo atrás eu atendi um senhor, tá? E as coisas para ele estavam dando muito errado. Tá? Muito errado. Ele não conseguiria. E não era questão de trabalho, era questão de relacionamento. Tá? Ele se relacionava com uma outra pessoa e essa pessoa tinha uma outra visão religiosa que a dele. Então eram duas visões diferentes, tá? Num mesmo relacionamento. Ele dizia que isso não interferia, mas teologicamente sim, entendeu? Porque a convivência, ora, se tu é da Umbanda e eu sou do kardecismo, a gente tem igualdades, mas a gente tem também diferenças de pensamento, né? Bom, e aí ele me procurou e ele pediu para mim jogar para ele. Nós jogamos,
tinha outras coisas que apareceram, beleza, mas o foco principal era que ele não estava se encontrando espiritualmente. E isso, de uma certa forma, de um certo contexto, viabilizou, vamos dizer assim, conflitos dentro da casa dele com essa pessoa. Mas não conflitos religiosos, conflitos de desgaste de relacionamento, conflitos de uma certa forma de desgaste com as pessoas também em volta, entendeu? Porque você, quando tem um relacionamento, você não só tem só a pessoa, você tem todos os familiares, né? E assim foi indo, né? Aí um dia, num jogo que nós fizemos, né, apareceu que ele precisava se reencontrar espiritualmente e que o reencontro espiritual dele não estava na Umbanda. E aí foi quando ele me abriu, ele disse: Tiago, eu já fui, não é que eu já fui evangélico. E eu digo: não, tudo bem, não tem problema não, porque para mim, Tiago, não tem, eu sou transparente, entendeu? E aí eu joguei ali os orixás. A mensagem foi bem assim: volta para onde tu estava. O teu lugar é dentro da tua teologia religiosa. Não queira inventar. Não queira ser o que tu não é. Não queira fazer o que tu não... Eu sei que tu quer mais, mas este mais, procura este mais dentro do teu conceito religioso. Não busque algo que daqui a pouquinho vai te frustrar lá na frente. Né? Isso foi a mensagem. E ele entendeu, ele até hoje é meu amigo. Até hoje, ele de vez em quando, ele busca orientação comigo, mas muito mais para, vamos dizer assim, para tirar algumas dúvidas. Não porque hoje ele não tem um caminho espiritual, não, mas por quê? Porque os próprios orixás falaram e disseram: olha, não, pera um pouquinho, o contexto religioso desta pessoa não é o mesmo contexto nosso. Então não há o porquê a insistência. Não há o porquê fazer 10, 20, 30 trabalhos para segurá-lo na Umbanda. Até porque isso é ilegal, tá, gente? É sacanagem. Há o contexto de explicar para ele: olha, tu tens um caminho dentro da tua religião. Faça esse caminho. Busque este entendimento contigo. Deixe que a tua religião te complemente. E aí ele consegue dar um passo adiante. O que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer no sentido assim, ó, que de repente a frustração dele era não ter o caminho, né? E ele, de uma certa forma, procurou em outra religião algo a mais. Se ele tivesse guias espirituais, os guias iam conduzi-lo para a Umbanda. Iam. Não sei. Ele só iria saber se ele experimentasse a energia da Umbanda. Né? Se ele fosse alguém que iria desenvolver. Né? Porque os guias só se manifestam a partir de um desenvolvimento. Fora isso. E claro, esse desenvolvimento parte a princípio de uma crença de que os guias estão presentes para conosco, para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Ajudar, não resolver. Né? Então isso, de uma certa forma, contempla o que eu estou dizendo para vocês. O direcionamento teológico só vai se dar
Ou seja, só vai acreditar em guias se tu tiver um direcionamento teológico dentro daqueles guias. Se tu não tiver, tu não vai, de uma certa forma, ter contato, não vai ter nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de nada. E tudo bem, ok, seguimos a nossa vida. Deixa eu só ver o nosso tempo. Tá. Né? Seguimos a nossa vida. O que não pode, e o que a gente não deve, é misturar. Ora, se eu tô lá no candomblé, ou estou no candomblé e venho para a Umbanda e quero inserir coisas do candomblé na Umbanda, aonde não encaixa, porque tem algumas coisas que encaixam, mas outras coisas não encaixam. Aí eu vou estar misturando as estações, e isso pode ser prejudicial à minha pessoa. Como se daqui a pouquinho eu estou no evangélico, tá? E eu levar algumas coisas. Ah, porque o chazinho de arruda é bom para isso. Não, os evangélicos não creem nessa situação, né? Não creem em atributos que façam acontecer. Eles creem numa situação única que é a palavra, né? E nós temos que respeitar, né? Então não há como a mistura, ela muitas vezes ela complica a mente do ser humano. E o ser humano muitas vezes ele se depara muitas vezes com o cruzamento e o desalinhamento de caminhos justamente por isso. Porque eu quero pegar eu sou candomblé, mas eu adoro a Umbanda. Eu sou Umbanda, mas eu posso conhecer, mas eu não posso trazer as duas vertentes para a minha vida, porque senão onde é que eu vou parar? Entendeu? Hoje em dia há um crescimento muito grande da quimbanda. E eu não posso misturar a quimbanda com o candomblé, com o batuque, porque muitas vezes fazem a confusão, quimbanda com umbanda. Não é igual. A força é diferente, os dogmas são diferentes, o trabalho é diferente, o contexto é diferente. Entendeu? A linhagem de trabalho é diferente. Tá? Por exemplo, a linha da Umbanda é uma linha de caboclos, a linha da Quimbanda é uma linha só de Exu. Né? Então nós temos que entender. Eu posso conhecer, eu posso ter o prazer de conhecer tudo. O que eu não posso é, para minha vida, vários caminhos para a mesma pessoa. Né? Por onde é que eu ando? Né? Então, o que eu sempre falo, conhecimento ele é bom para todos. O que é ruim é a interferência, ou melhor dizendo, é o contexto de mistura, é o contexto de daqui a pouquinho fazer com que essas religiões, elas se misturam dentro da tua cabeça. Aí daqui a pouquinho tu tá cantando em Urubá numa gira de Umbanda. Não pode. Não pode. Ou daqui a pouquinho tu tá pregando o evangelho segundo o Espiritismo numa igreja católica, ou melhor dizendo, numa igreja pentecostal. Não pode. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tudo tem o seu momento, sua hora, o seu lugar. Tá? Esse negócio, às vezes, que a gente diz assim, porque o santo vai chegar em qualquer lugar. Não, não existe isso. Não existe isso. Quem te fala isso, tá? Quem te, de uma certa forma, te coloca isso na cabeça, tá? É alguém que ou não estuda ou é ignorante por si próprio. Porque uma energia tão magnânima quanto a dos nossos guias espirituais da Umbanda, elas sabem aonde chegar, elas sabem o porquê chegar e elas sabem a necessidade do momento. Tá? Algumas exceções
Sim, algumas exceções por questões muitas vezes de doutrina, mas não da energia, da nossa doutrina, tá bom? Gente, eu acho que o vídeo ficou maravilhoso. Eu queria muito trazer isso, porque as pessoas dizem, eu tenho medo de trocar de religião e aqueles guias lá me punirem. Não, é um livre-arbítrio teu. É o que mais acontece no mundo, é tu nascer com uma ideologia e quando tu crescer, tomar propriedade da tua vida, tu dizer, não, pera um pouquinho, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa, eu quero outro tipo de conhecimento, de ideologia teológica. Isso é normal, isso vamos dizer assim, é da vida. Né? O que não pode é justamente o que eu falei, é querer ser tudo. Quem quer ser tudo, muitas vezes, não é nada. Tá? Tá bom? Gente, eu quero dizer duas coisas para vocês. Duas coisas. A primeira é que a nossa agenda está aberta, tá? O jogo de búzios está aberto, tá? Nós estamos desde 1º de agosto sem parar, tá? Agora agora tem para Chapanã, né? Que a gente tem dia de Chapanã, a gente não joga, né? O Baloaê, né? Depois, agosto, setembro aí não. Setembro aí temos 2 orixás importantíssimos, que é Ibiji e Xangô, né? Xangô. Então, tem que, se eu não me engano, o Baluaê é agora, para agora, entendeu? Tá? É que eu de data eu me esqueço, tá? Depois, outubro não tem nada. Tem uns que fazem Oxum, eu não faço Oxum em outubro, tá? Depois, novembro não tem nada. E dezembro, sim, aí dezembro nós temos 4, 8 e 25, tá? Então, fora essas datinhas, a agenda do Thiago tá aberta para vocês. E eu não sei o porquê que vocês ainda não marcaram a consulta de vocês. Gente, o ano tá indo embora, esse ano é o ano de Oxóssi, que a gente tem que prosperar, e vocês não tem nenhum patuazinho, nem uma guia, nem um axé para Oxóssi para que ele possa trazer prosperidade para vocês? Não, não pode, né? Temos que ajudar, porque o santo não vai trazer sem eu saber qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então é muito importante que a gente faça e a gente jogue para que a gente possa dar um caminho para vocês. Porque nem tudo é ebó, nem tudo vamos dizer assim, vamos dizer assim, é trabalho. Muitas vezes é o conselho, muitas vezes é a palavra, e isso faz muita diferença, tá? Muita diferença, tá bom? Eu quero agradecer a todos de novo, eu quero dizer para vocês que este vídeo é para vocês, não é para mim, né? Eu sempre faço em pensamento a vocês, né? E dizer que o nosso trabalho continua. Da semana que vem vamos de novo, vemos de novo aqui, tá bom? O meu beijo, o meu saravá e até a semana que vem, se eles assim permitir, a gente vai estar aqui trabalhando para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que os orixás abençoem vocês e um grande abraço.